FM Network. Doutrina! Touchdown, Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais uma live, mais um podcast Black Yellow Brasil. Esse é o seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Eu sou Danilo Batista, seu host, em mais uma edição aqui do nosso programa falando de Steelers, né? A gente vai dar uma passada de recados aqui, antes de atualizar o bloco de recados que está repetitivo ali no último mês, né? Então, pedir para vocês seguirem @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, onde a gente faz a cobertura jornalística ali dos Steelers. No Telegram, Léo, principalmente, comanda por lá. É um lado de análise bem mais forte. E segue lá no YouTube. Já saíram 2 vídeos, Léo, na planilha, que ele tá fazendo mais análise, mais a fundo mesmo dos Steelers. Um foi sobre o elenco de ataque dos Steelers pós-draft, o outro sobre o elenco de defesa do time pós-draft. E segue, por enquanto, também na Twitch. Vamos mantendo essa movimentação aqui junto com a gente. Se você torce por Steelers, não tem ainda acesso e quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente está conversando com, na base de 300 torcedores. Deixa eu até conferir. Neste momento exato de gravação, 305 torcedores conversando sobre Steelers. Então manda uma mensagem privada pra gente, a gente manda o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. E acompanha o podcast Black Yellow Brasil, principalmente no Spotify. A gente te pede aí um review de 5 estrelas, né? Compartilha com seus colegas, seus amigos, torcedores dos Steelers ou não. É sempre legal estar ampliando aí o nosso público. E também está disponível em várias outras redes de podcast, né? Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, entre outras. Você pode acompanhar também na FN Network, é a casa do Black Yellow Brasil e de vários outros projetos, falando de NFL, NBA, MLB e NHL. A gente recomenda os nossos amigos produtores de conteúdo sobre esporte de Pittsburgh. O Iglocast falando sobre o Pittsburgh Penguins, que está em off-season agora, e o Rádio Pirata falando sobre o Pittsburgh Pirates, que está rolando a temporada, está nesse momento ainda bem em busca de vaga de wildcard, mas tem um grande fenômeno, Paul Skenes, que estreou recentemente aí, tá tomando de conta de toda a MLB. Então, por favor, recomende lá. A gente, infelizmente, não teve live, então vai ficar aqui só para mostrar para vocês a nossa campanha. Deixa eu pôr na tela aqui. A nossa campanha de vendas de jersey. A gente pôs de volta a venda das nossas jerseys, criamos um modelo novo, modelo branco. Voltamos a vender a Color Rush, voltamos a vender a Bumblebee, mas os pedidos estão encerrados nesse momento. Foi um negócio relâmpago aí. E todo o lucro que a gente tiver com isso, já estamos na fase final de pagamentos aí, todo o lucro obtido com isso a gente vai doar em prol de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então a gente recomenda sempre, dar uma colaboração, dar uma ajuda lá pra galera. Se você for no paraquemdoar.com.br, tem uma lista de organizações que estão recebendo doação, trabalho voluntário, para que causa, para que local você pode direcionar a melhor forma de pagamento. Você quer doar com Pix, você quer doar alimento, você quer doar roupa, calçado, agasalho, colchão, enfim, muita coisa vai ser necessária. Eles ainda vão passar por um bom tempo de reconstrução. E, enfim, por essa causa beneficente, a gente pôs às vendas as nossas jerseys e vai começar o processo de produção aí. Galera, acompanhe. Se você fez o pedido, eu já entrei em contato com todas as pessoas. A gente lembra também, vou até abrir nesse mesmo modelo aqui, que o Black Yellow Brasil tem uma loja, collab55.com/BlackYellowBR, onde você pode comprar, tá aí na tela, suas camisetas, você pode comprar boné e vários outros pedidos, vários outros produtos do Black Yellow Brasil. Então vai lá, collab55.com/BlackYellowBR, beleza? Esses são os nossos recados, e aí a gente entra efetivamente no nosso programa. Here we go.
Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online e que a cada trimestre mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui? A gente fica achando que não tem como se proteger e nem saber como é que acontece, né? Errado é que a Surfshark, parceira da FN Network, vai te ajudar. Você começa o ano protegida com a VPN Surfshark, vai te proteger mais do que qualquer defesa de elite que você imaginar na sua vida. Vê todas as ferramentas de proteção que você tem nesse pacote One. Conexão segura com VPN, você pode navegar na Wi-Fi do shopping, Wi-Fi do restaurante, do aeroporto, serviço de notificação que vai te avisar se algum dos teus dados vazar na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você quer acessar nesse momento uma série que tá rolando na Netflix dos Estados Unidos, tá disponível por lá. E o bloqueador de anúncios do Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que ficam bisbilhotando tudo que você tá fazendo. Cara, Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas, proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você que escuta aqui nosso programa ganha 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link da descrição e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clica agora no link que tá aqui no episódio para conferir os planos a partir de R$10 por mês e todos os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. A primeira parte aqui, a gente vai dar um plantão de notícias, as últimas que a gente não pôde comentar. Bom, saiu o calendário dos times da NFL, o Steelers fez uma publicação usando os jogadores atuais do time, tentando fazer o James Harrison rir, que é uma ideia levemente criativa, né, sabendo como é sisudo nosso menino Debo, e obviamente não funcionou, ninguém conseguiu fazer o cara rir até o final do vídeo. E o grande lance do calendário é que ele é um tantinho brutal, pra quem não tá acompanhando na tela. Semana 1, o Steelers vai até Atlanta para enfrentar o Falcons. Semana 2, em Denver contra o Broncos. Semana 3, recebe o Los Angeles Chargers. Semana 4, visita o Indianapolis Colts. Semana 5, recebe o Dallas Cowboys no Sunday Night Football, dia 6 de outubro. Semana 6, visita o Las Vegas Raiders. Semana 7, volta para casa para outro Sunday Night Football, agora contra o New York Jets. Semana 8, mais um prime time, mais um time de Nova York enfrentando o New York Giants. Bye week na semana 9. Semana 10, visita o Washington Commanders. E aí começa uma sequência que foi avaliada pelo Warren Sharp, né, que faz esse tipo de análise anualmente, como a mais difícil de toda a NFL. Semana 11, recebe o Baltimore Ravens. Semana 12, visita o Cleveland Browns para jogar um Thursday Night Football, ou seja, já é uma semana curta aqui. Semana 13, joga em Cincinnati contra o Bengals. Semana 14, recebe o Cleveland Browns. Semana 15, visita o Philadelphia Eagles. Semana 16, visita o Baltimore Ravens. Semana 17, joga no Natal. O jogo da semana 16 é no sábado e a semana 17 é na quarta-feira, dia 25 de dezembro, jogo de Natal, com transmissão agora da Netflix, exclusiva Netflix para o mundo inteiro. Joga contra ninguém menos que o atual bicampeão Kansas City Chiefs. E a semana 18 termina a temporada regular enfrentando o Cincinnati Bengals. É um lance de que vai ter que acumular muita vitória no começo. São times que são tecnicamente ainda avaliados como mais fracos, times que ainda estão em ascendente na sua campanha, como Atlanta Falcons, que está mais ou menos no mesmo ritmo dos Steelers de reconstrução, né? Denver Broncos, que ainda não se achou quarterback, tem quarterback novato, inclusive, Bo Nix. O Los Angeles Chargers acabou de trocar de técnico, eles estão refazendo um grupo de wide receivers. O Indianapolis Colts ainda tem um técnico muito jovem, quarterback muito jovem. O Dallas Cowboys vem patinando, mas é um time de playoff, é um jogo difícil. No à toa jogaram no Sunday Night Football. Las Vegas Raiders ainda, eles vão com o Gardner Minshew esse ano, né? Mas é fora de casa. O New York Jets é um time que, com Aaron Rodgers, tem potencial de ser muito difícil. Também por isso ganharam outro prime time aqui. New York Giants está numa timeline um pouquinho mais atrás, né? Ninguém sabe como vai ser ainda o Daniel Jones. Bye week na semana 9 é muito bom. Visitar o Washington Commanders, também de quarterback calouro, Jaden Daniels. E aí começa a pancadaria, né? Baltimore Ravens na semana 11 e 16. Cleveland Browns fora na semana 12, em Thursday Night, e em casa na semana 14. Cincinnati Bengals fora na semana 13, em casa na semana 18. É um dos times que está cotado aí para um retorno, né? Já que o Joe Burrow, cabeludo,
está de volta, já está treinando, e você ainda tem Eagles na semana 15 e Chiefs na semana 17, de novo, semana curta aqui de sábado para quarta-feira. Então, os Steelers, um monte de gente reclamou, especialmente a galera dentro dos Steelers. O Art Rooney, ele foi mais contido, né? Ele meteu não é exatamente a forma que eu faria este calendário, mas é o que a gente tem, vamos jogar e trabalhar para fazer o nosso melhor, né? Difícil, tá? Bem difícil, é uma sequência de jogos muito forte. Aí, se você é o otimista, você vai dizer, mas é nos jogos fortes que o Steelers de Mike Tomlin se destaca, o nosso medo mesmo são os jogos mais fracos, quando ele perde a concentração, etc. Bom, aí cada um que lide com a sua forma de pensar, mas é um calendário bem difícil, tá? Bem, bem difícil. O Steelers já estava baseado naquele critério maluco, assim, de vitórias no ano anterior, cotado como um calendário difícil agora, então, que ele vai ser realmente brutal, vai ter que acumular muita vitória no começo. Em termos de elenco de contratações, o Steelers trouxe 2 veteranos, teve o Rookie Minicamp recentemente, e 2 desses caras que estavam em testes, os mais veteranos, foram contratados. O Anthony Everett, defensive back ex-Baltimore Ravens. O principal papel dele foi com o Baltimore Ravens, mas também com o Las Vegas Raiders. Ele teve uns practice squad recentemente. E o Jonathan Ward, running back, que jogou com o Arizona Cardinals e o Tennessee Titans nas últimas 5 temporadas. Tá? O Steelers tem 89 jogadores no elenco nesse momento, mas oficialmente tem 2 vagas em aberto. Uma para completar 90, mas o Steelers pode ter 91, porque Julius Welschoff é uma exceção de mercado internacional. Ele é alemão, oficialmente. Ele veio pelo programa, ele conta para o programa International Pathway da NFL, então ele fica como o jogador número 91. Então o Steelers pode adicionar ainda mais 2 jogadores a esse elenco. Que a gente tem mais de notícia, deixa eu dar uma passada. Tem burburinhos, rumores e boatos, né, da questão de quarterbacks. O Steelers, de acordo com o Mark Kaboly, do The Athletic, ele estaria decidido a ter mais um ano, 2024, com Kenny Pickett como seu titular, Mason Rudolph como seu reserva, deixando, de fato, Mitchell Trubisky ir embora, graças a Deus. Trubisky não, caramba. Rudolph também estava super decidido a voltar para os Steelers, continuar aí essa sequência, até que numa sexta-feira o Steelers conversou com o Russell Wilson e no domingo ele foi anunciado como quarterback, ou ele se anunciou como um quarterback do Pittsburgh Steelers, né? E aí não pegou bem. O Mason Rudolph, ele não gostou disso, ele se sentiu desrespeitado. Ele achou que o time estava mentindo para ele, não colocaram bem as intenções na mesa, e aí ele cancelou as negociações, partiu para imediatamente assinar com o Tennessee Titans, e aí ele vai disputar a vaga lá com o Will Levis, ou será o cara que vai ficar no banco esperando para ver se, caso o Will Levis não dê certo, ele vai segurar a onda ali de Tennessee até eles decidirem o que fazer no futuro. Do mesmo jeito, ele teria conversado com Kenny Pickett, essa parte marcável ele não confirma, mas ele já levantou essa história antes, que ele foi lá, conversou com o Pickett, mandou umas mensagens dizendo, olha, os caras estão focados em trazer o Russell Wilson. O Russell Wilson vai ser o titular. E aí? Tu vai ficar aí mesmo? Tu vai querer ser o reserva do Wilson? E aí Pickett automaticamente decidiu que não, pediu para ser trocado e foi mandado para Filadélfia. Curiosamente, ele ir para Filadélfia, fechou um dos concorrentes e abriu a possibilidade para os Steelers ir atrás do Justin Fields, e foi o que eles fizeram. Eu tenho certeza que o Steelers não esperava ter Russell Wilson e Justin Fields disponíveis fáceis assim para contratação e troca, né? Foi um free agent com um contrato mínimo de veterano, 1.200.000, e o outro foi uma troca de sexta rodada que pode virar uma quarta rodada se ele jogar, creio que se ele jogar mais de 50% dos snaps, extremamente barato. O Steelers está pagando pouquíssimo para os seus, então tá tudo absolutamente resolvido nesse caso. Outro lance é do Cam Hayward. Ele tá no último ano de contrato, mas é um contrato pesado, e aí tem negociações de extensão. O Steelers declara que quer assinar uma extensão de contrato. Deve ser tanto para ele ficar mais leve agora, sem cortar o pagamento, quanto para ele manter o cara que é um ídolo para a franquia ali por mais anos, né? E ele continua na negociação, inclusive não se apresentando para os OTAs. E aí todo ano tem jogador que entra, que vira a polêmica do OTA, e esse ano na roleta caiu pro Steelers, tá?
OTAs são treinos voluntários, Organized Team Activities, ou seja, o time organiza atividades, mas elas são voluntárias para os jogadores. Não existe penalidade se você não se apresenta para os OTAs. Portanto, não tem problema nenhum o Cam Hayward, uma vez na vida, não aparecer nos OTAs. Ele tá todo ano. Claro que seria melhor se ele tivesse lá, é o cara que vai dar a posição do veterano, ele é o capitão, e vai ser uma voz ali na defesa. É ele que vai mostrar para os mais jovens, olha, o caminho para ser um Steeler é isso daqui. Normalmente os Steelers têm isso, né? Os mais veteranos vão trazendo o caminho para os mais jovens. Não foi o que aconteceu. Então o Cam Hayward não se apresentou, mas ele próprio tá super tranquilo, prefiro não ir, tá com toda a conversa de não, estou em negociação, continuo me cuidando, continuo treinando, me alimentando bem e vamos só fazer o que é melhor para mim. Prefiro me manter longe nesse momento e tá absolutamente tudo bem. Não vou ser eu que vou estar reclamando. Começaram os treinamentos, os OTAs, alguns jogadores se apresentaram hoje, e aí várias conversas começaram a surgir, né? Primeiro é que, vindo também do Mark Kaboly, The Athletic, é que os jogadores estão adorando estudar e treinar o sistema do Arthur Smith. Que bom, né? A diferença que faz, e eles dizem que a diferença é da água pro vinho, assim, entre o que é o Arthur Smith e o que era o Matt Canada. É a diferença que tem você ter um profissional como teu coordenador ofensivo e não um estagiário como era o Matt Canada. Estagiário não, bicho. Aprendiz da bola, ou sei lá, como quer que você queira chamar aquele senhor que absolutamente não vale a pena voltar a falar de Matt Canada aqui. Outro ponto dos OTAs, é claro, é a competição pela vaga de quarterback. Tem vários analistas, e eu acho que o mais forte deles é o Greg Rosenthal, da NFL.com, que acha que o Steelers já devia começar com Justin Fields e ponto. Desde o início, já ir com Fields e não ficar nessa conversinha de Russell Wilson. Cara, Russell Wilson será o titular dos Steelers e muito provavelmente ele será o titular dos Steelers até que ele não possa mais ser o titular. Ou ele vai ter que fazer uma tragédia enorme, ou ele vai ter que perder o vestiário, ou ele vai ter que se machucar. Um dos três vai ter que acontecer se ele quiser perder a vaga, muito provavelmente. Então o Justin Fields ele vai estar numa situação mais de trabalhar ali, continuar mostrando para a NFL como um todo que ele ainda é um quarterback que vale uma proposta, por exemplo, para um outro time, para ele ser um titular ponte, mas eu não acho que a carreira do Justin Fields vá para lugar nenhum. Mas e aí vários relatos, né? Entrevistaram o Justin Fields, ele disse, eu estou definitivamente competindo pela vaga. É essa a impressão que qualquer time profissional tem que dar, tá? No cenário desse. Eu acho que o Russell sabe que nós estamos competindo um contra o outro todo dia, disse o Fields, e ele estando lá me ajuda a ser melhor, um incentivando um outro, um desafiando o outro e tal. Eu não vim aqui, eu não estou com o mindset de que eu vou ser reserva o ano inteiro, então eu tô vindo e dando o meu máximo todo dia. Parabéns, Justin Fields, é exatamente a postura que a gente espera que você tenha nesse momento, né? Deixa eu ver se tem mais sobre quarterbacks aqui. O próprio Russell Wilson falou, né, que ele e o Justin já se conhecem há alguns anos, até enquanto o Fields estava em Ohio State ainda, eles trocaram ideia, mandaram algumas mensagens e estão agora trabalhando juntos. Ambos estão dando o seu melhor, ambos querem ser o seu melhor, e um está mostrando coisas para o outro e desafiando o outro. Mas o principal é tirar o melhor para o time, obviamente, né? Russell Wilson, se tem uma coisa que o Russell Wilson sabe é fazer esse trabalho de relações públicas. Aprendeu demais. E perguntaram sobre a situação do Russell Wilson na saída ali de Denver. Ele tá super tranquilo, não tem problema nenhum, só ganha um aprendizado e vai pra frente. Usou até uma frase famosa do Mike Tomlin, don't blink, se você piscar vai perder, né? E vamos em frente, sim, na nova oportunidade. E é isso, cara, eles vão meter essa conversinha aí de disputa, mas na real não tem disputa. Russell Wilson é o titular mesmo dos Steelers. A linha ofensiva é um outro ponto desses OTAs de grande discussão, né? Porque os Steelers tá 2 anos seguidos draftando um offensive tackle com a sua primeira escolha, né? Sua escolha de primeira rodada. Broderick Jones foi a escolha 14 do ano passado, o Steelers trocou para cima da 17 para 14, e nesse ano Troy Fautano foi a escolha número 20. Existe a expectativa de quem vai jogar, de que lado eles vão jogar, como é que vai ser, tá? Os primeiros relatos hoje foram o quê?
que o Steelers começou no Rookie Minicamp, pelo menos com o Troy Fautano pela direita, e agora eles estão com os dois lados. O Broderick Jones treinando tanto pela esquerda quanto pela direita, e o Troy Fautano treinando pela esquerda, ganhando umas dicas do Dan Moore, que também não estaria adaptado ali a jogar com right tackle, e aí estaria treinando também pela esquerda. Os primeiros momentos de treino, quando parecia assim, esta é a linha titular que está entrando, a linha estava com Demore Jr., left tackle, Isaac Seumalo, Nate Herbig, de center, James Daniels e Broderick Jones. É apenas o dia 1 de OTAs. Isso não significa absolutamente nada. O time ainda vai testar muitas outras configurações. Assim, muitas configurações. No entanto, eu diria que o Steelers deve começar o seu training camp com Demore Jr. left tackle, Isaac Seumalo left guard, Zach Frazier como center, ou eles vão dividir bem mais ali entre Nate Herbig e Zach Frazier, James Daniels right guard e Broderick Jones right tackle. Tá? É basicamente a mesma linha que terminou o ano passado, com Nate Herbig no lugar do Mason Cole de center. E aos poucos, aí o Fautano vai ganhando repetições e vamos vendo se ele consegue ganhar vaga de left tackle, se ele ganha vaga de right tackle, Zach Frazier ganhando vaga no treino, se ele consegue aí superar o Nate Herbig, e vão vendo como é que eles ficam confortáveis, se o time confia mesmo em colocar eles como titulares, etc, etc, etc. Ainda vai ter um longo caminho, a gente tá no meio de maio, e o training camp só começa em julho, então tem muita coisa para acontecer ainda. O Steelers está em OTAs. E aí só teve um jogador já saindo por lesão, Keelan Harris, um contrato Reserves Future dos Steelers, wide receiver, se a memória não falha isso, wide receiver. E ele já foi cortado com lesão, então o Steelers volta a ter mais uma vaga aí no seu elenco. Mas o Corey Trice Jr. era um dos caras que estava em observação, né? Porque ele se machucou no ano passado. Está treinando normalmente como cornerback. No entanto, Cole Holcomb não treinou nesse primeiro dia, mas foi visto no treino, tá? Tá começando a retornar. Ele foi visto nas instalações dos Steelers. Vamos ver o que acontece quando é que Cole Holcomb vai estar disponível. O que a gente acha é que o Steelers se preparou nessa off-season para não contar com ele desde o início da temporada. E aí, por isso, draftando Peyton Wilson, Patrick Quinn, contratando Patrick Quinn e trabalhando ali no setor. Tá? Eu não estranharia, inclusive, se o Steelers trouxesse mais um linebacker veterano, um linebacker senior para botar ali naquele grupo. Não sei, por exemplo, como está fisicamente o Con Alexander. Então eu acho que eles trazem mais alguém ali para treinar. Se eles verem que o Cole Holcomb, por exemplo, vai ficar até metade do training camp fora, então eles trazem um cara mais veterano para ir suprindo ali a posição dele, colocam o Holcomb numa PUP list, né, jogador que não pode performar. E quando o Holcomb estiver voltando, esse cara vai substituir um mais jovem e um mais jovem sai do time, sabe? Alguma situação desse tipo aí pode acontecer. No mais, é um monte de fala de media training já, a galera já tá descoladinha de como fazer isso daí. Não vai precisar ter grandes coisas. E notícia quentinha, saído hoje, nessa quarta-feira, durante a reunião dos donos da NFL em Nashville, no Tennessee, foi anunciado e Pittsburgh foi escolhida como a sede do NFL Draft 2026. A NFL tem feito essa política de rodar a cidade onde acontece o draft, privilegiando, em especial, as cidades cujos estádios, cujo clima não consegue comportar um Super Bowl, que ela consegue ter muito mais sedes, né? Embora ela tenha levado para Vegas recentemente, tenha levado para Dallas recentemente, então considere um pouquinho aí. Mas enfim, os últimos drafts, 2023 foi Kansas City, 2024 agora Detroit, 2025 já está escolhido como Green Bay e 2026 foi Pittsburgh. Art Rooney, dono dos Steelers, deu coletiva e falou sobre a oportunidade de fazer um grande evento, de mostrar para o mundo da NFL como a cidade tem tradição no esporte, que os laços, as raízes do futebol são bem profundas naquela região ali do oeste da Pensilvânia, e a expectativa dele é que o evento seja feito na área externa do Acrisure Stadium, e aí levando para dentro da cidade, para o centro da cidade, né? Vale lembrar que naquela área ali também tem o PNC Park, estádio do Pittsburgh Pirates, e é de se esperar que ocorra uma movimentação para que os Pirates não joguem em Pittsburgh no período do draft, já que o draft ocorre durante a temporada da MLB, né? Então isso, o draft de 2026 será em Pittsburgh, e com essa notícia a gente vai fechando essa edição do No Terrão. Esperamos que vocês tenham curtido esse plantão de notícias. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.